O colorismo, ele é um termo criado por Alice Walker em 1982 e é utilizado para diferenciar as marginalidades da pele negra, criando uma hierarquização onde permite a inclusão ou a exclusão na sociedade. E hoje eu estou aqui para falar do colorismo. Muita gente não sabe que isso existe, muito menos de onde surgiu, o que é, mas o que eu, Everton, tenho certeza é que muita gente faz. Quando eu digo muita gente, nós, povos pretos, afrodescendentes. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que é o colorismo e dessa história. Para a gente começar, nós temos que entender quando isso surgiu, quando começou. Então, no meio do século XIX até o século XX, um pensamento comum era em todas as partes do planeta, a eugenia. O que é a eugenia? A eugenia ela visa melhorar as características genéticas de uma população, partindo de uma visão eurocêntrica, ou seja, que a população europeia branca ela é mais evoluída. Então, com isso, uma população, uma civilização que ocorre a miscigenação com os povos brancos europeus, ela tende a evoluir e a melhorar. Então, a partir daí, dessa ideia, alguns países se tornaram adeptos da política do chamado embranquecimento, né, que foi incentivando a imigração europeia para o mundo, para locais asiáticos, africanos e para as Américas, né, para substituir os povos nativos. Aqui no Brasil, isso não foi diferente. Nós também tivemos uma política pública de embranquecimento da população. E tivemos algumas pseudociências que explicavam, baseado na tese da eugenia, que o eurocentrismo é algo verdadeiro. Em 1808, o Instituto da França ele reuniu diversos sábios e declararam que a frenologia não era confiável. Ou seja, mesmo assim, mesmo com em 1808 algo sendo declarado que não é confiável, isso ainda, essa ideia, essa tese da eugenia, da frenologia, ela seguiu. Ela seguiu tanto que hoje ela chegou no colorismo. Sendo assim, alguns intelectuais brasileiros incorporaram essas teses e delas derivaram outras, que, por sua vez, foram aplicadas ao continente americano, que é a tese do branqueamento. Isso acontece não só no Brasil, acontece também nos Estados Unidos. Então, tal tese, ela afirma positivamente que a miscigenação brasileira era necessária e um acontecimento bom, pois os descendentes de negros passariam a ficar progressivamente mais brancos a cada nova prole gerada graças à superioridade da raça branca. Ou seja, se pegar uma pessoa preta e misturar com uma pessoa branca, a prole tende a perder a questão da negritude. E com isso ela vai melhorando. Mas antes de continuar, eu falei de frenologia, então eu vou fazer aqui um adendo para explicar o que é a frenologia de forma rápida. A frenologia é uma teoria que fala que características da personalidade, da criminalidade, elas estão pelo formato da cabeça, pelo formato do crânio. Então, como vocês podem ver nessa ilustração, cada parte do crânio está descrito o que acontece conosco em algum momento. Então, foi essa pseudociência criada por esse alemão Franz Josef Gall, em 1800, ou seja, 8 anos depois, em 1808, a França já falou que isso não funciona, né? Isso já tirou a credibilidade, mas mesmo assim teve alguns adeptos, incluindo uma curiosidade aqui, o primo do Charles Darwin, que fez a teoria da evolução. Então, para exemplificar o pensamento brasileiro, eu vou citar agora um antropólogo eugenista, que chama João Batista de Lacerda. Olha o que ele disse lá em 1911. A população mista do Brasil deverá ter, pois, no intervalo de um século, ou seja, até 2011, um aspecto bem diferente do atual. As correntes de imigração europeia, aumentando a cada dia mais o elemento branco dessa população, acabarão, depois de certo tempo, por sufocar os elementos nos quais poderia persistir ainda alguns traços de negro. Ou seja, sufocar, iriam matar o elemento negro no Brasil. Trago mais uma curiosidade aqui, esse quadro que chama A Redenção de Campos, para falar sobre a ilustração bíblica que eu citei. Esse quadro foi pintado por um pintor espanhol, Modesto Brocos. Ele foi radicado no Brasil por mais de 40 anos. Então, ele foi pintado aqui no Brasil, embora era um espanhol. O destaque desse quadro foi na exposição no Museu Nacional de Belas Artes. Ele foi analisado, fizeram um livro para analisar sobre o racismo que tem nessa pintura. Então, antes de eu continuar lendo aqui, vamos dar uma olhadinha, né, no racismo da pintura.
dá uma olhada, né? Dá para entender ali que a progenitora ali, a pessoa mais velha, ela é bem preta. Depois, ela tem uma prole que já está embranquecida, que é a mulher sentada, que tem outra prole que está totalmente branca, que é o bebê. Então, esse é um quadro racista. A pintura foi feita pouco depois da declarada a abolição da escravidão. Assim que acabou a escravidão, foi feita essa pintura. Então, no caminho para um suposto progresso, o Brasil adotava a Europa branca como referência. Então, o negro representava, aos olhos de boa parte da intelectualidade que vivia no Brasil naquele momento, o passado e o atraso. Então, foi assim que surgiu as teorias científicas do branqueamento aqui no nosso país. Então, a obra faz alusão ao primeiro livro da Bíblia cristã, o Gênesis, no capítulo 9. Então, no episódio narrado, Cã expõe a nudez e a bebedeira de seu pai, Noé. Ele expõe para seus irmãos. E por isso, ele foi condenado pelo pai a ser escravo juntamente com seu filho Canaã, que é amaldiçoado como servo do servo, ou seja, que é amaldiçoado para ser escravo. Então, Noé profetizou que ele, o Cã, seria o último dos escravos de seus irmãos. Com isso, Cã é apontado na Bíblia como um suposto ascendente das raças africanas. Diante disso, nos séculos XVI, XVII, XVIII, os cristãos usaram a passagem bíblica para justificar a escravidão nas economias coloniais, como eu disse para vocês. Então, agora que nós traçamos o início dessas teorias, nós podemos entrar de fato no que é o colorismo. Então, fique comigo, acompanhe. Então, o colorismo ele significa discriminar pelo tom, pela cor da pele, e não somente por etnias diferentes, mas também pelos negros. Ou seja, não é somente o branco que está fazendo uma discriminação com outros povos, no caso, o preto aqui. É entre nós, povos pretos, discriminamos nossos colegas, porque eu sou mais claro que fulano ou ciclano. Então, basicamente, quem tem a pele mais clara tem mais valor. E o colorismo, ele criou termos, como já citado na Rambambam, né, o moreno ou morena, cor de jambo ou cor de jabuticaba, né, quem já não ouviu isso? Tem um pezinho na cozinha ou pé na cozinha, e outros que ilustram as desvantagens das tonalidades da pele. Então, isso é o que o colorismo aborda. Então, nessa escala cromática, quanto mais se aproximam daquilo que é branco, passam a ser vistos como mais humanos, menos pretos, menos selvagens, menos tribalizados, menos atrasados. Messias Bastos, né, um doutor em antropologia que eu citei. A maioria da população brasileira, ela se declara com tonalidades mais claras quando existe uma opção, no caso do centro. A grande maioria, até um certo período, assinalava essas opções mais claras. A maioria das pessoas pretas que conseguem postos mais altos, uma melhor condição e salários melhores, elas são preços mais claros na sociedade brasileira. Por isso que é importante a promoção da igualdade racial no trabalho. Para de falar do colorismo um pouquinho para abordar o racismo. Ele é algo diferente do colorismo. O colorismo, ele é o preconceito com pessoa da mesma raça, como eu já falei, baseado no tom mais claro e mais escuro, ou seja, é o preto fazendo preconceito com o preto. Agora, o racismo, ele é o preconceito, ele é algo geral, ou seja, eu sou branco, você é preto, ponto. Então, é assim que se faz, independente da colorismo, né, da cor, da tonalidade da sua pele. A que atinge um sucesso leva à propaganda da meritocracia, que na verdade é apenas o racismo, o colorismo, sendo voz mais uma vez, servindo de propaganda para um país, né, que tem o racismo estrutural sendo colocado semioticamente na mente da população, colocando uns contra os outros, como a gente vê por aí. Pessoas pretas falando que não é necessário ter cotas, pessoas pretas que conseguiram chegar por mérito e não precisavam de nenhum incentivo, nenhuma retratação e etc. E, para finalizar, o tema colorismo precisa ser amplamente abordado dentro das escolas, das empresas, na mídia, em debates e em redes sociais. Dessa forma, podemos homogeneizar a população preta, né, dando uma consciência que todos nós somos um. Então, existem diversas produções que tratam do tema, como livros infantis, até livros que são bastante famosos, criados por pessoas que têm. Eu tenho uma escritora keniana, que é atriz, que ganhou vários Oscars. Ela tem um livro infantil muito bacana, quem quiser pesquisar. Tem alguns livros adultos que tratam do tema, e muitos documentários também. Então, vamos divulgar. É isso aí, pessoal.